Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao replay desta live. É uma live muito especial, chama Como Reconhecer e Alquimizar Sombras em Luz. Esse é um tema muito complexo, na verdade. A gente vai tentar simplificar ele. Tudo no final fica simples. Bom dia, Regina. Bom dia, o pessoal aqui que tá chegando, tá? Sejam bem-vindos. Eu vou começar já, o conteúdo é bastante conteúdo que eu trouxe aqui hoje pra vocês. Tá meio claro, assim, acho que é porque o dia tá muito claro aqui, mas não tem problema. A live fica gravada depois e vocês podem assistir, tá bom? Mas é uma live muito especial, é um conteúdo muito profundo que eu tenho vivido na pele, eu tenho passado por isso. E é algo muito... Bom dia, Regina, bom dia. Seja bem-vinda, querida. Seja bem-vinda na live. É um conteúdo muito especial e muito transformador. Esse conteúdo ele tem mudado a minha vida. Na realidade, eu tenho contato com ele já há alguns anos, só que eu não tinha a profundidade e a clareza que eu tenho hoje. E com esse processo de estudar, de me conhecer, de aplicar técnicas diariamente de reprogramação e de conexão com a espiritualidade, eu tenho aumentado, ampliado essa capacidade de perceber esses padrões e de perceber as sombras e as luzes e a luz em mim. E a capacidade de amar, de acolher tudo isso, de entender isso como parte de mim, como parte do todo, como parte do meu ser. Tá bom? E é o que acontece com todo mundo, na verdade. A gente sofre muito por esse contexto. Hoje, seja bem-vinda, viu, querida? A gente sofre muito com esse contexto de sombras, porque nós nos identificamos com essas sombras. Então, eu quero começar dizendo para vocês que nós somos uma parte, nós somos uma semente, nós somos a luz, nós somos parte do Criador, parte da fonte, parte da centelha divina. Nós somos essa centelha divina. Então, nós somos muito maiores, muito mais amplos e profundos do que a gente consegue perceber. Eu não sei se vocês viram, eu coloquei um post lá sobre a semente, sobre aquela história da semente da árvore. Se a gente não... Imagina que você ganha uma semente e que eu conto para você que daquela semente vai nascer uma árvore, vai nascer raiz, vai brotar caule, vai crescer folhas, frutos, e ela vai dar fruto de uma forma tão abundante quando a gente pensa, por exemplo, numa laranjeira, numa mangueira, né, numa pitangueira, ela vai dar frutos de forma abundante que dá para todo mundo que quiser e ainda sobra. Imagina que você vai pensar que vai sair isso de uma sementinha. A gente nunca imagina que vai sair isso de uma sementinha, a gente não tem como imaginar. Eu estou usando essa analogia para dizer para vocês que nós não temos consciência do nosso poder pessoal enquanto centelhas divinas. E aí nós nos identificamos com a sombra que está em nós, com a parte concreta. Bom dia, Josiele, querida, seja bem-vinda nessa live. É um tema muito profundo, como eu coloquei para vocês, eu fico assim, dá um pouco até de ansiedade, mas eu me conectei muito e escrevi muito para trazer para vocês esse tema, e eu espero que eu consiga falar da forma mais clara possível para que vocês tenham o maior nível de compreensão possível sobre esse tema, porque é muito profundo e é maravilhoso a transformação que a gente começa a passar na vida, como a gente começa a entender isso. Então, essa primeira consciência é que nós somos filhos dessa centelha divina. E a energia que compõe o universo é o amor. Essa é a energia que compõe o nosso universo. A energia que forma o nosso universo, que compõe todas as coisas, é a energia do amor. Por isso que a conexão está no amor. Quanto mais você consegue entender e sentir esse amor no seu coração e na sua vida, mais você consegue se sentir conectada ao todo e sentir felicidade, sentir fluxo, sentir prosperidade. Tudo que nos bloqueia é o bloqueio do fluxo do amor na nossa vida. É muito lindo isso, né? É muito lindo e muito profundo. O universo é formado pela energia do amor. Então tudo volta para o amor. E nós estamos nesse processo de
desidentificar com as nossas sombras e se identificar novamente com a nossa luz, que é o amor em nós. É o amor conosco, o amor com o outro, o amor com a vida e todos os filhos desse amor, que é generosidade, é contribuição, eu anotei, eu fiz uma colinha aqui, gente, para não perder nada, tá? É gratidão, é abundância, todos os filhos do amor. Então, nós estamos nesse processo de reconhecimento da nossa luz, do amor em nós. Até me emociono, porque isso é lindo demais, gente. Isso é muito, muito, muito lindo, assim, muito profundo. Muito profundo. E, ao mesmo tempo, muito simples, né? Então, a terceira consciência, a segunda consciência que eu queria trazer para vocês é que nós somos seres espirituais vivendo uma experiência física. Então, nós não somos esse corpo, nós não somos essa vida física, nós somos muito mais do que isso. Nós nos identificamos com essa experiência física. Mas quando a gente fecha os nossos olhos, a gente nos permite conectar com algo maior, a gente começa a perceber que a gente não é só essa vida física, a gente é muito além disso. Nós temos uma inteligência divina que está além de nós mesmos e que nos cria o tempo todo. E nós co-criamos juntos com essa inteligência. Quanto mais você acessar ela, mais você cria alinhado com essa inteligência divina. Então, o seu poder de criar luz, de manifestar luz e amor na sua vida. Essa é a consciência que eu queria trazer para vocês. A maior dor é a terceira consciência. Eu fui listando aqui em várias consciências, tá? A maior dor de todos os seres humanos é a dor da separação. Se a gente for fazer uma investigação nos vários tipos de traumas, nos vários tipos de dores que as pessoas sentem, a gente vai chegar nessa dor da separação, nessa dor de não se sentir amado, não se sentir acolhido, não se sentir reconhecido, não se sentir apoiado. Então, a nossa maior dor é essa. Quando a gente começa, e aí tem várias separações. Uma separação que é da gente com a gente mesmo, a separação de si. Eu fiz alguns tipos de terapia essa semana, eu estou trabalhando como terapia existencial, é um processo lindo de conhecimento de si mesmo, de esse processo de mergulhar em si e se compreender. É maravilhoso, é muito lindo o meu processo, gente, não é porque eu estou fazendo, não. Eu passei por ele e ele é muito bonito, eu fiz uma junção de várias técnicas, mas eu estou fazendo esse processo e aí eu fui tratar uma pessoa. E aí, para identificar, para exemplificar para vocês essa separação de si mesmo. E eu perguntava para ela, é um exercício simples que vocês podem fazer, que é os três momentos mais felizes da sua vida. E depois os 3 momentos mais tristes da sua vida. É uma técnica que eu aprendi com José Roberto Marques, lá, ele chama de Shazam. E depois eu fui adaptando ela, eu fui tendo alguns insights, eu fui adaptando ela para o meu contexto. Mas basicamente é isso. E quando você traz os momentos de alegria, você traz o seu anseio de alma, aquilo que a sua alma quer viver. E quando você traz os momentos de dor, você traz aquilo que você precisa de superar na vida e provavelmente é aquilo que você vai ter condição de ensinar e de impactar pessoas através daquela superação que você teve. E essa maior dor, normalmente, ela ocorre nos primeiros anos, na infância. Nem sempre a gente consegue conectar essa dor lá na infância, mas a gente vai fazendo um processo de investigação e a gente vai chegando lá. Então, ele não conseguia identificar, essa pessoa, ela não conseguia identificar momentos de alegria no dia a dia dela. E aí eu comecei a trabalhar com ela, eu comecei a falar. Observa quando você come algo que você gosta, né? O que você sente? Quando você dá um abraço no seu filho ou em alguém que você ama, o que você sente? Quando você compra alguma coisa que você gostaria de comprar, o que você sente, né? Isso traz alegria. E tem várias coisas no dia a dia que nos traz alegria e que nós não percebemos, porque nós estamos desconectados de nós mesmos. Nós estamos nessa dor da separação, nós estamos no automático, vivendo o dia a dia. Então, quando você passa a mergulhar em si mesmo, basta fazer esse exercício simples de observar o que você está sentindo, o que você está pensando. Começa a se conectar mais com você no dia a dia. A gente tem outra dor, que é a separação da sua família, no seu contexto familiar. Essa separação de si, ela vai reverberar ou ela vai ser ativada mais ainda por questões familiares. A constelação familiar é uma técnica linda
que estuda, um estudo profundo sobre essas dores familiares, sobre essas dores não, sobre esse contexto familiar como um todo e você nesse sistema. Ela vai te analisar como um sistema e um sistema de amor, né? A primeira lei da constelação familiar é a lei do amor. Então, é a segunda separação que eu tô colocando. A separação da vida, a desconexão da vida. Aquela coisa de a gente não se entender no mundo. Não se entender no mundo. A gente vai caminhando no automático, a gente vai fazendo o que a sociedade, o que as pessoas, o que os pais, o que os amigos, o que a vida vai colocando. E a gente não projeta o que a gente quer. O que realmente faz bem para mim nessa existência. Quem sou eu? Para onde eu vou? Qual é o meu direcionamento de vida? Eu vou caminhando no automático. Então vale a pena você pensar aí. Você tem metas definidas para os seus próximos 5 anos? Você tem projeções de onde você quer chegar daqui a 5, 10, 20 anos? Ou você está caminhando só no automático, né? Esperando, vivendo um dia após o outro, e aí a gente entra muito em distrações. Excesso de comida, de bebida, de televisão, de trabalho, de diversão, e aí vai, todos os excessos, quando a gente tem essa desconexão da vida, ou esse movimento para dentro que gera tristeza, a gente fica enclausurado na gente mesmo e vai seguindo no automático. Então, e essa separação, todas essas separações, elas são recorrentes de uma separação maior que você tem, que é a separação da sua fonte, que é a separação da sua inteligência superior, da sua divindade, do seu sagrado, né? A Tassi vai chamar de sagrado. Tudo bom, querida? Tá chegando mais gente aqui, seja bem-vinda. A Tassi vai chamar de sagrado, né? E aí você vai chamar do que você sentir conexão. Mãe divina, cosmos, inteligência superior, Deus, o que você entender que conectar com você, né? O importante não é a linguagem, o importante é a vibração, a sensação. Então, entender que você é maior do que o que você está aqui e você é coordenado por uma inteligência maior do que você, uma inteligência divina. E que essa inteligência ela é muito mais inteligente do que você. Ela é muito mais inteligente. Então, é inteligente se entregar para ela e deixar-se ser um canal dessa inteligência. Entendeu? Isso é inteligente. Isso chama inteligência espiritual, inteligência existencial. A Tassi está tratando disso lá. Tá fazendo várias lives sobre isso, vale a pena assistir também, maravilhosa, você vai entender muito aí o que é essa inteligência espiritual. Bom, aí a outra consciência que eu queria trazer para vocês é que o amor, ele é a cola do mundo, ele é a cola do mundo. O amor é que vai dar essa sensação de que a gente está integrado, que a gente não está separado. Então, é ampliar amor nas nossas vidas. E como é que a gente amplia amor nas nossas vidas? É começando com a gente mesmo. É se olhando com mais amor, é se perdoando, é se acolhendo, é se compreendendo. Tudo bom, Bruna? Seja bem-vinda, querida. É se compreendendo, é se aceitando, é se olhando mais profundamente e permitindo ser quem a gente é. Observe, gente, as nossas vergonhas. A vergonha, ela tem uma vibração muito baixa, dentro da escala de Hawkins, que é um pesquisador que estudou sobre as emoções, ele é muito citado nos estudos de autoconhecimento, e tem várias pessoas que vêm depois de Hawkins aí que têm criado escalas, né, de vibracionais, tem melhorado esse estudo dessas escalas vibracionais, né? Aí tem a Gia aqui na live, ela faz a semente da vida, que trabalha com uma escala vibracional, a escala de Ágata. Então, tem vários estudos sobre isso. Começa com Hawkins. A vergonha é o que está na vibração mais baixa. É o que vai vibrar mais baixo. E nós temos muita vergonha de sermos quem a gente é. É muito comum isso, né? Não estou dizendo que todo mundo tenha, mas é muito comum a gente ter vergonha de quem a gente é. Eu parei esses dias, eu percebi em meditação, fazendo investigação sobre esses padrões, eu percebi em mim, eu sempre fui uma pessoa muito conectada a Deus, sempre gostei de rezar, sempre gostei de estar nos ambientes espirituais, assim, sempre tive esse contexto mais espiritualizado, que não significa, tá, gente? Isso não significa ter um nível maior de amor, porque o que conta no final é o seu nível de amor, é quanto você consegue vibrar amor. Então não significa que as pessoas que estão lá o tempo todo rezando, nesses contextos, significa que ela tem um nível de amor maior. Mas significa que ela está nesse processo de abertura, de caminhada, de buscar elevar
esse nível de amor. Mas eu comecei a notar, eu notei nessa meditação que eu tinha vergonha de Deus. Vergonha de Deus. Eu acredito que outras pessoas devem ter isso também, com certeza. Sabe aquela vergonha de você olhar para o quadro de Jesus, você olhar para o quadro de Maria, ou você olhar para o quadro de uma entidade que você gosta, de pensar assim, nossa, eu sou um pecador, né? Eu fiz uma coisa errada. Oi, Dai, seja bem-vinda, meu amor, que bom ter você aqui. Então isso, aquela vergonha de você olhar e pensar assim, nossa, fiz alguma coisa errada, eu não mereço, é o próximo pensamento que vem depois disso. Então, a vergonha... Por que eu tinha vergonha de Deus, né? É vergonha do pai, vergonha da mãe, é a sensação de culpa, de não merecimento, de estar fazendo alguma coisa errada. Entende? Então eu me associava, enquanto personalidade, aquele medo de não ser boa o bastante, aquele medo de não ser suficiente, aquele medo de ter errado. Isso me causava vergonha. E a vergonha, ela vibra muito baixo. Eu tô falando isso pra vocês começarem a olhar o que causa vergonha no dia a dia pra vocês. O que causa vergonha? Por detrás das vergonhas está o nosso potencial, está a nossa luz. O que a gente sente vergonha normalmente é o que a gente é, o que a gente quer fazer, é o caminho que a gente quer ir e a gente não consegue. A gente vai se travando por esses pensamentos que nos bloqueiam. E onde a gente sente mais dor, normalmente, como eu falei, é onde estão os maiores canais de superação que a gente pode fazer e a gente pode ensinar sobre aquilo depois. Isso ocorre muito. Então, essa terceira consciência é que o amor é a cola do mundo. Então, busque mais amor e comece com você mesma. Comece com você mesma. A quarta consciência que eu estou trazendo para vocês é que a identificação com as sombras, ela começa na infância. Isso mesmo, a Gi colocou aí, a nossa vida é resultado das nossas emoções e sentimentos. Exatamente, ela é resultado, né? O que a gente faz, a forma como a gente age, é uma conexão entre pensamento e ação, ou pensamento e emoção que vai gerar uma ação. Então, quanto mais a gente conseguir alinhar pensamento, emoção, que é onde a nossa, isso gera uma vibração, e a nossa ação, mais a gente está conectado e mais a gente está alinhado. Mas pra gente fazer isso, alinhado à essência, a gente precisa de ir se alinhando ao amor. Por isso, tantas técnicas aí falando de perdão, de gratidão, né? De meditação, porque é uma forma de você se conectar com o amor. Quanto mais você limpa as mágoas, quanto mais você perdoa, mais você se conecta com a energia do amor. Gente, a mágoa, ela tá no coração. A mágoa, ela bloqueia o fluxo do amor. Ela bloqueia o fluxo do amor. Então, não é inteligente você ficar magoado. A gente fica, tá? Eu não sou assim... Outra crença que eu queria falar disso aqui, eu tava conversando isso ontem com duas amigas muito queridas. A gente se cobra uma perfeição, é como se a nossa ação, ela não pudesse ter nada de sombra. Nós somos luz e sombra. É importante essa consciência aqui. Nós somos luz e sombra. Da paciência, da impaciência para paciência, onde é que você tá? A gente vai caminhando para a paciência, né? Do apego para o desapego, onde é que você tá na escala? Da fluidez para a entrega, não, da fluidez para o controle, né? Onde é que você tá? A gente tem um exercício que é lindo, chama mapeamento do ego. Ele é lindo e ele mapeia 33 itens de sombra em nós. Mas a gente mapeia isso, não é pra gente se achar inferior, não. É pra gente entender onde é que a gente tá, pra gente começar a agir. A gente começar a agir na direção do que a gente quer. E a vida é um eterno agir nesse sentido. Então, a mágoa, é muito comum a gente se magoar no dia a dia, porque a gente quer ser reconhecido, amado, a gente confiou em alguém que nos quebrou aquela confiança. E a gente fica magoado. Só que não é inteligente a gente ficar magoado. O que eu tô querendo dizer é isso. Então, trabalhe para liberar esse fluxo em você. Né? Não é que você tenha que abraçar, lá, beijar, colocar no seu dia a dia a pessoa que te feriu. Não é isso. Mas é você soltar essa pessoa da sua vida, você soltar essa energia de dentro de você. Você parar de remoer aquilo, ficar pensando e gerar medo daquela situação acontecer de novo na sua vida. Porque é isso que acontece quando a gente fica magoado. Então, a gente se liberar pro amor, entendeu? E soltar, deixar o outro ir. Tudo bem, eu não quero mais essa pessoa na minha vida, mas eu não tenho mais essa vibração de dor em relação àquela pessoa. Tá bom? Outra live eu falo sobre perdão, que é maravilhoso, é outro tema maravilhoso também.
Então eu vou começar aqui. A identificação com as sombras, ela começa na infância, né? Olha, gente, eu sou mãe. Eu sou mãe de duas filhas. Duas filhas completamente diferentes em termos de personalidade. Eu sou um ser humano em evolução. Tenho diversos tipos, né? Tenho diversas sombras em mim que eu estou trabalhando e ampliando a minha luz dia após dia. Eu amo fazer esse exercício de ampliação da luz. Por isso que eu gosto de falar sobre isso. Eu vejo tanto que isso faz impacto, tanto que isso traz impacto na vida da gente, tanto que isso preenche o nosso coração. É tão lindo. Mas quando a gente, na infância, por melhor que você seja enquanto pai e mãe, que eu tô falando isso também para as mães, não é para se sentir culpada, é por melhor que você seja, a criança ela já vem com um pacote, né? Ela já vem com uma trajetória e com algumas questões que ela tem que desenvolver nessa vida. Aí tem o mapa de nascimento, que é uma outra ferramenta maravilhosa, que você pode fazer para os filhos também, e aí você já tem uma referência, né, de qual é o caminho daquele filho. É muito bom. Eu fiz para as minhas filhas e é impressionante o tanto que combina com elas e o tanto que me auxiliou a entender elas e a agir melhor com elas. Mas até os 7 anos a gente vai formando o nosso ego, que é esse veículo, né, de manifestação na vida física. Deus se manifesta através do nosso ego, através do nosso corpo físico. Deus não tem braço, não tem perna, não tem voz. Deus se manifesta através de nós. E nós fomos feitos para isso, para ser um veículo de manifestação do divino na Terra, para realizar o nosso melhor planejamento divino. E por isso você tem que se conectar com a sua essência, se conectar com quem você é, com os seus talentos, com o que você é bom, os seus talentos é onde você pode contribuir mais, tá? Então, até os 7 anos a gente vai formando esse ego. E há várias situações no dia a dia que faz a gente não se sentir não amado. Tudo que uma criança quer é atenção, né? Presença e amor. Atenção, presença e amor é tudo que uma criança quer. Eu aqui em casa eu noto, quando eu tô muito distante, muito ocupada, agora mesmo minha filha mais nova falou pra mim: "Ai, mamãe, eu não gosto dessas suas lives". Por quê? Porque eu não estou lá com ela. É a presença, a atenção que ela requer de mim. Ela tem 5 aninhos, né? Então, toda criança quer amor. Aí, essa já é uma situação que a gente pode exemplificar. Eu expliquei pra ela que eu iria fazer a live e assim que eu acabasse de fazer a live, eu iria lá ficar com ela. Mas isso pode gerar na consciência dela uma sensação de abandono. Uma sensação de que a mamãe não gosta dela. Então, tem alguma coisa nela de errado. Tem alguma coisa nela de errado, a mamãe não gosta dela, a mamãe não quer ficar com ela. A mamãe prefere fazer outra coisa do que ficar comigo, entende? Isso já gera uma relação na cabecinha dela e ela começa, e é nítido isso aqui em casa, ela começa a fazer várias ações para chamar a minha atenção. Porque na cabecinha dela, ela quer a minha atenção e tem alguma coisa ali que ela precisa de fazer para chamar a minha atenção. E aí a gente começa a manifestar o nosso eu inferior, que ele é, quando a gente olha os 7 pecados capitais, as nossas sombras, elas vão estar, não é que só tem essa, mas elas vão estar muito identificadas com esses 7 pecados capitais, que é a soberba, a avareza, a inveja, a ira, a luxúria, a gula, a preguiça, o medo, que aí não entrou, mas o medo e a ilusão também entram. Ilusão barra mentira barra vaidade, uma coisa só, tá? É estar na ilusão, estar na mentira, estar na máscara da performance, né? Então, a gente vai manifestando isso ao longo da existência. Se a gente for perceber aqui, por exemplo, eu percebo manifestações de ira e manifestações de gula, que é os excessos. É onde estão os excessos, a gula, tá? A gula não é só por comida. A gula é por comida, é por estudo, é por trabalho, é por atenção, é por diversão. A gula, onde tem excesso, tem gula, tá? Então, várias outras situações simples do dia a dia, por exemplo, a criança respondeu um colega, teve uma resposta ali grosseira para um colega e a mãe vai lá e reprime, muitas vezes castiga, muitas vezes até dá surra, né? Aí tem várias correntes da psicologia, vários estudos da psicologia que vai tratar disso, como isso vai ferindo a criança e a criança vai internamente, o que acontece? A criança entende que ela não é amada. Então ela começa a criar isso aconteceu com a gente, tá? É porque a gente não lembra, mas se a gente fosse investigando, a gente começa a prestar atenção. Aí eu vou te contar meu caso. A minha mãe sempre foi muito amorosa. Minha mãe foi aquela mãe que estava em casa o tempo todo cuidando dos filhos. E mesmo assim, eu tinha uma sensação muito grande de desconexão com a minha mãe. A vida toda.
a vida toda. É uma conexão por um lado e uma desconexão por outro, né? Por questões de interpretação dessas coisas, desse dia a dia que aconteceram na minha vida. E aí eu não vou entrar muito no meu contexto aqui, mas é só para exemplificar para vocês que mesmo a minha mãe, sendo uma mãe amorosa, ela nunca me bateu, ela nunca me abandonou, ela nunca esteve fora de casa, eu tinha essa sensação. Às vezes uma criança tá ali no berço, né? Você deixa ela ali uns 2 minutos para pegar uma mamadeira. Para a criança, aqueles 2 minutos parece uma vida inteira. E ela gera já ali, ela já conecta com um bloco de separação que ela sente, de rejeição, e aquilo ali pronto, ela começa a vibrar aquilo ali, que é o que a Gi falou aqui da vibração, e isso vai reverberando para a vida toda. A emoção mais forte é a que mais reverbera na sua vida, a que mais cria situações na sua vida. Então, voltar à infância e identificar qual é o seu bloco ali, baseado nesses 7 pecados capitais, aí tem um estudo lindo também que a gente identifica, né, as feridas da criança interior, a gente começa a perceber, a gente tem constelação, tem o eneagrama, tem a psicologia mesmo, o tratamento da psicologia comum, a gente tem vários tratamentos que vão nisso, mas pesquise, se investigue, se entenda qual é ali nuclearmente o que te causa essa dor, o porquê você se sentiu separado. Tem gente que é relação com o pai, tem gente que é relação com a mãe, tem gente que é agressividade, violência, situações de abandono, tem situações mais simples e mais complexas, mas todas elas é o jeito que a criança interpretou. E a mente da criança, ela vai absorvendo tudo, ela não consegue ter senso crítico para separar as coisas. Então ela vai interpretando no subconsciente dela. Isso vai ficando. Então a gente vai gerando uma necessidade, né? Essa necessidade da gente ser amado, e a gente tem essas experiências, a gente começa a gerar umas máscaras. Algumas máscaras são máscaras de tentando ser aquilo que é considerado aceito no meu contexto. Que isso vai variar também de contexto para contexto, né? Por exemplo, tem pais lá, que eu na escolinha da minha filha, a minha filha faz judô e ela tem um kimono azul porque ela gosta do azul, ela não gosta de rosa. E pra gente tá tudo bem, ela fazer judô e ter o kimono azul. Mas pra muitos pais, não. Pra muitos pais, a menina não pode fazer judô e a menina não pode usar azul. Então é questão de crenças, sabe? E a minha filha, por exemplo, ela gosta de azul. Se eu fosse bloquear, né, falar que ela não podia usar azul, isso já ia gerar algum tipo de máscara, algum tipo de reação desse eu inferior, relacionado a esses 7 pecados capitais que eu falei pra vocês. Entende? Mas não é só essa questão, tem várias outras questões no dia a dia que a gente vai se observando. Então, tem uma máscara que é a máscara do submisso. A máscara do submisso, aquela pessoa que é a distorção da verdade do amor. Então, é aquela pessoa que não se sente amada, por não se sentir amada, ela vai se sentir vítima, né? A culpa é sempre do outro. Ela nunca joga a responsabilidade nela. Então é o outro que machucou ela, é ela que não é capaz de fazer determinada coisa porque ela não teve estudo suficiente, porque ela não teve amor suficiente, é o namorado que traiu, é a mãe que abandonou, é o pai que bateu. Isso tudo pode ter acontecido, tá? Mas tudo tá em nós, tudo tá em nós. É a capacidade que a gente tem de ressignificar o que a gente viveu. Oi, Rosângela, seja bem-vinda, querida. De ressignificar o que a gente viveu, tá? Não tô dizendo que é certo você agir com violência, que é certo você maltratar, não tô falando isso, tá? Eu estou falando que cabe a nós ressignificar as histórias que a gente viveu, porque isso é mais inteligente existencialmente. Senão, a gente fica na dor, né? E aí, esse ressignificar ele tem que ser profundo, ele não pode ser criar uma máscara. Porque qual que é o problema da máscara? Jazinho, vou contar pra vocês. Então, a gente tem a máscara desse submisso, que vai se submeter, vai tentar agradar todo mundo para ser amado. Então é aquela pessoa que não consegue dizer não, é aquela pessoa que não se impõe, né? Aquela pessoa que sai das situações que são desfavoráveis para ela não se coloca. Ela tenta sempre buscar alegria nas coisas para poder fugir dessa conexão. Bom dia, Rosângela. O indiferente ou retraído, às vezes se manifesta muito nessa questão da espiritualidade, né? Aquela pessoa que sublima tudo. Nada atinge ele, é como se estivesse tudo bem. Internamente ele tá cheio de questões, mas ele nunca admite as questões dele. E que é a distorção da serenidade, é o falso, é uma falsidade, é uma calma aparente, é uma serenidade aparente.
é uma profundidade aparente. E a gente tem a do poder, né? A do poder, ela vai ou para rebeldia ou para aquele cara muito legalista, aquela pessoa que vai ficar o tempo todo na caixinha, nas regras, porque se ele for certinho, ele vai ser amado, né? Ou que vai para rebeldia, ele vai contestar tudo que existe. Qual que é o problema das máscaras, gente? O problema das máscaras, né? O rebelde, a vítima, o realizador, aquele que realiza tudo, que parte para a vida. O problema das máscaras é que elas funcionam na relação com o outro. Então você vai estar sempre dependente de que alguém aplauda, que alguém reconheça o comportamento que você está tendo. Por exemplo, o submisso. Ele vai estar sempre na necessidade de que alguém reconheça a ação dele. Ele foi lá e fez tudo para agradar. Aí alguém vai ter que reconhecer que ele fez tudo para agradar ele também. Porque no fundo ele também quer agrado, ele quer a volta do amor, né? Então você fica dependente do outro, isso causa diversas dores, principalmente dores relacionais. O amor, o fluxo do amor, ele tá nessa conexão conosco e na conexão com o outro e com a vida. Então não basta, você precisa de conectar com o outro, mas você precisa de aprender a se relacionar. O maior, quando tem um estudo da psicologia positiva, que é mais recente, que identificou o maior elemento de felicidade nos casamentos ou nas relações de muito tempo, não é, né, a aparência física, não é o desejo sexual, é a comunicação, a capacidade que você tem de se comunicar, de interagir, de se relacionar com o outro. Olha que interessante. Só para exemplificar isso que eu acabei de falar para vocês. Então, essa consciência de que o problema da máscara é que você depende do outro. Você usa a máscara para que o outro te ame ou te reconheça. E aí, se o outro não faz isso, vai gerar dor. Vai gerar dor e aí você acaba indo pro outro lado, né? Então, a sétima consciência é a gente começar a entender que a responsabilidade de amor não está no outro, ele está na gente. É nós nos autorresponsabilizarmos por nos entender e entender os nossos aspectos de sombra e curar eles, transcender, eu chamo de alquimizar, né? Então, é quando a gente começa a trabalhar, a gente já... Normalmente a pessoa faz isso depois que já viveu algumas coisas, geralmente uma pessoa aí que já passou daquela parte inicial da vida até os 21 anos, depois até os 30 anos, e ela começa a se questionar várias ações que ela tinha e que não funcionaram. Às vezes a pessoa chega no trabalho, tem um trabalho, uma vida, uma família e tal, tá tudo perfeito. Mas a pessoa ainda tem essa necessidade de amor, porque ainda tá muito fora. A referência tá fora. E as nossas referências ao longo da vida, as nossas necessidades, elas vão mudando. Então, é por isso também. Mas quando você começa a entender que você pode ampliar os seus níveis de amor e você pode se amar, você pode começar a olhar isso e se responsabilizar por isso, a vida muda. A vida muda, a nossa referência muda. Quer ver um exemplo? Ó, quando a gente sofre uma separação, a separação de um relacionamento, e a gente sofre muito aquela dor daquela separação, aquilo gera uma mágoa, gera uma dor tão profunda. Quem já viveu dor de relacionamento aí sabe, acho que todo mundo já deve ter passado por isso na vida. Mas é uma dor tão profunda. No fundo, essa dor não é só pela separação em si, não é só pelas coisas que dá saudade, das coisas que foram, das coisas que poderiam ter sido, das coisas que vocês viviam juntos, mas quando gera muita dor, é uma quebra de expectativa. É a necessidade que você tinha, a expectativa que você tinha de ser amada naquela relação, de ser reconhecida. E também raiva pelo tempo que você investiu naquele relacionamento. Então, quanto maior foi isso aí, mas o problema, percebe que o problema não é o outro, o problema é você, é a expectativa que você gerou no outro. É nisso que eu tô querendo chegar para vocês. É a expectativa que você gerou no outro. Então, tudo está na gente mesmo, né? A culpa não é dos pais, a culpa não é do marido que abandonou, que traiu, a culpa não é do... até assim, eles têm responsabilidade. A pessoa que fez tem responsabilidade, ele vai arcar com aquelas responsabilidades na vida, né? A gente tem um sistema
que tem todas as leis são importantes, todo esse sistema de educação desse tipo de atitude é extremamente relevante. Não estou dizendo que não tenha que ter, eu estou dizendo que pessoalmente, internamente, só quem pode mudar essa vibração que tem em você é você mesmo, não é ninguém. Não é ninguém. Isso é profundo, né? Isso é profundo. Eu não sei o tanto que a gente consegue, né? Que vocês conseguem aceitar isso. Talvez as pessoas que estão aqui, que já estão nesse caminho de busca, conseguem perceber isso com mais facilidade. Mas o caminho é ampliar amor, é ampliar a sua vibração, é ampliar, é alquimizar todas essas sombras que estão dentro de você. E aí, como é que você alquimiza as sombras se você não as reconhece? Se você não as reconhece e se o problema da sombra está no outro, aí você não consegue tratar. Quando o problema quando a referência está no outro ou quando você não reconhece, quando você joga para debaixo do tapete. E é muito comum nós jogarmos isso para o nosso subconsciente porque a gente quer ser amado, porque esses comportamentos não são aceitos. A ira não é aceita, a gula não é aceita, a luxúria. Nada desses comportamentos, eles são aceitos socialmente. Quanto mais alinhado, quanto mais conectado, quanto mais poderoso, quanto mais realizador você for, mais você é reconhecido socialmente. Não é assim? As pessoas que estão aqui podem comentar aí se é diferente, né? Coloca aí a opinião de vocês, o que vocês acham em relação a isso. Mas o único jeito é a gente aceitar que nós somos luz e sombra. E aí, pessoal, é sair do julgamento. Sair do julgamento, que é um padrão muito comum na nossa sociedade. Novamente, não estou dizendo que eu não julgo, tá? Eu estou num caminho de perceber os meus padrões de julgamento e acolher cada vez mais. Porque quanto mais a gente se acolhe, quanto mais a gente se compreende, mais a gente consegue compreender e acolher as pessoas que estão ao nosso redor. E tudo, absolutamente tudo que acontece na relação com o outro, ela tem uma reverberação dentro de você. O que você vê de bom no outro, você está em você. O que você vê de não bom no outro, também é o que está em você e que você precisa ou de ensinar ou de harmonizar aquilo. Às vezes a vida te bota perto de uma pessoa que é muito, por exemplo, uma pessoa muito organizada, né? Eu vi o caso da Gia aqui, que ela tem essa característica da organização. Às vezes a vida coloca pessoas como a Gia, organizadas, perto de pessoas desorganizadas. E aí você se irrita com aquelas pessoas, porque você tem muita organização. Então, ou é a vida te dizendo para equilibrar, para ser mais flexível, ou é a vida te colocando naquele cenário para você poder levar esse conhecimento para a pessoa que está ali, que é muito desorganizada e que está sofrendo com a desorganização, tá? Então, nada é bom e nem ruim. Tudo é o contexto que você está vivendo e tudo é o equilíbrio, o caminho do meio, a temperança. Então, a sua história de vida, a sua história com seus pais, a sua história com você mesmo, ela depende de um olhar mais amoroso e inclusivo. Então, não é errado, não é... o que acontece? À medida que a gente vai se olhando com mais amor, eu continuo tendo expressões desse ego negativo não, né? Expressões mais egóicas. Eu continuo tendo essas expressões, só que o que eu observo? Elas estão diminuindo, elas diminuem de tempo. Por exemplo, o tempo que eu fico zangada é menor. Muitas vezes acontece alguma coisa aqui em casa, eu fico com raiva. Às vezes eu grito, mas rapidamente eu consigo voltar para o meu centro. Consigo pedir desculpas, consigo perceber, tô saindo, o que aconteceu aqui, por que eu tô zangada? Não virei, assim, não é, a ideia não é a gente virar pessoas lá vivendo lá no Himalaia, né? Vivendo lá no Himalaia, assim, acho muito importante, tá, gente? O que eu tô colocando aqui, nós somos seres vivendo a vida real, nós somos seres aqui vivendo o dia a dia. A nossa missão é trazer esse equilíbrio, trazer essa essência, trazer essa contribuição, trazer esse olhar amoroso para o nosso dia a dia. Esse é o desafio. Esse olhar amoroso conosco, com a nossa família, com os nossos amigos, com as pessoas ao nosso redor. E muitas vezes, ser amoroso consigo é se respeitar. É se respeitar. Então, é dizer não. Tem um Reels que eu vi essa semana do não, que é muito engraçado, né?
É uma nova terapia, um novo remédio do não. É muito legal. É muito legal esse Rios. Então, saber dizer não, saber qual o seu limite, né? Se entender, isso é fundamental. Peraí que Bruna, que eu já leio aqui. Isso é fundamental para a gente caminhar na vida. E saber que você não é as suas sombras. Gente, olha que interessante isso. As suas sombras são 2%. 2% do que você é são as suas sombras. E você, enquanto ser divino, se comprometeu com o planeta a alquimizar determinadas sombras. Normalmente você vem com um ou dois elementos ali do ego negativo mais fortes, porque você se comprometeu a alquimizar essa vida, essa energia para o planeta. Porque a gente contribui não é só para a nossa família, para a nossa sociedade, a gente contribui para o planeta também. Entende? Olha como isso é profundo e como isso é lindo. Então você reconhecer essas sombras e começar a fazer movimentos de alquimizar, a trazer luz para essas sombras, é um passo lindo de contribuição com o planeta, de fazer o que você se comprometeu a fazer, né? Olha para você ver, eu tinha um problema muito grande, eu tenho, quem trabalha comigo, quem tá comigo aí sabe, eu tenho muitos cursos, tenho muita obesidade mental, né? Eu sou a menina dos excessos, porque eu sou um 7 lá no Enneagrama, o estudo do Enneagrama é lindo também, e sou um 7 também no mapa de nascimento, e o 7 está muito presente na minha vida, que tem a ver com a espiritualidade, mas o 7 no desequilíbrio também é essa pessoa alegrinha, essa pessoa que está sempre se distraindo, essa pessoa que nunca está na profundidade, porque o equilíbrio do 7 é a profundidade e a conexão, a alegria pela conexão com o divino. Esse é o equilíbrio do 7. É nesse movimento que eu estou indo agora. E a dificuldade que eu tinha de colocar isso, de exercer de passar esse conhecimento que eu estudo, que eu me interesso há muito tempo. Por quê? Eu tinha vergonha de vergonha em várias crenças, né? Eu escrevi um post sobre isso lá. Várias crenças de que eu não podia trabalhar com a espiritualidade e dinheiro não são a mesma coisa, dinheiro não é uma coisa legal, muito melhor você ser amigo, você ter espiritualidade que você ter dinheiro. Isso é uma crença assim, que tolhe muito a tua vida, porque a ideia é você ampliar amor, conectar a sua essência, usar os talentos que o seu eu divino planejou para você, que você planejou para essa existência, usar eles em favor da existência e materializar, realizar aqui na Terra. E como é que a gente realiza? Usando o nosso ego. Só que a gente tem que usar o nosso ego a favor da nossa essência. E não usar esse lado bicho de ir pra ira, pra gula, pra agressão. É a gente ir harmonizando esse lado e curando esse lado. E manifestando a prosperidade, o fluxo, a abundância, a felicidade, o amor. Tudo passa pelo amor. Porque, novamente, a energia do universo é amor e você é uma centelha divina desse universo. Você é amor. Então você é 2% só de sombra. O resto é amor. É porque a gente se identifica com a sombra. A gente está aqui, é como uma gota que foi separada do oceano. Essa gota foi separada do oceano, ela não consegue mais ter a percepção de que ela é o oceano inteiro. E ela está só se identificando com a gota. Ela é uma gota limitada. Limitada. Ela não consegue sair, ela não consegue realizar, ela não consegue fazer porque ela é simplesmente uma gota limitada. E nós não somos essa gota limitada. Nós somos o oceano inteiro. E como é que a gente percebe isso? Ampliando a consciência do amor. Não tem outro caminho. Ampliando a consciência do amor. Então, incluir as suas sombras faz parte de se amar. Olha que lindo! Ai, que lindo, gente. Eu amo isso. Deixa eu ver aqui. Lívia, estou passando por uma situação muito difícil. Vivia nas sombras da ilusão e mentira. Com essa situação agora, parece que estou na realidade, por mais doloroso que esteja sendo. É isso aí. Gente, por mais doloroso, Bruna, eu não sei direito seu caso, depois se quiser a gente pode conversar com mais calma, mas assim, quando a gente tá se identificando com a dor, quanto mais você se identifica com a dor, mais você está se identificando com as suas sombras, com o seu lado, que é com o lado bicho, né? E quanto mais você se identifica com a sua luz, a história da semente. Se você for só semente ali limitada, você não vê caminho, você não vê para onde, você não vê a gota, a semente. Agora, se você planta aquela semente na terra, se você rega ela, se você acolhe ela e bota ela num contexto de crescimento, ela vira abundância. Ela vira uma árvore linda, solta frutos e mostra frutos para tudo quanto é lugar. Então, nós somos essa árvore em abundância.
E aí vem um pouquinho de como alquimizar as sombras. Então, Gi, essa fala sua interessante aqui, focar na luz. Muitas vezes a gente, por essa dificuldade de olhar para sombras, a gente acha que é simplesmente focar na luz, e muitas vezes esse focar na luz não é que não seja isso, tá? Só quero trazer uma outra interpretação para isso, porque também isso é muito interessante, o E, a filosofia do E. A gente vai agregando coisas, a gente nunca separa. A gente vai começar a agregar, que é aquela história que eu falei, você aprende com todo mundo. Você aprende, esse olhar de amor é um olhar de aprendizado, um olhar de contribuição de aprendizado, que é o olhar da humildade, que é a live que eu dei lá sobre humildade, que vale muito a pena vocês assistirem. Quando a gente abre para aprendizado, a gente começa a aprender com todo mundo, a gente começa a aprender com os nossos filhos, com os nossos amigos. Sabe aquele amigo que você considera isso, aquilo outro, que você se sente muito melhor do que ele? Aquele amigo tem muita coisa para te ensinar. Se você sair dessa lógica de que você é superior a ele. Porque em alguns aspectos você já está mais harmonizado do que ele. Mas ele tem outros aspectos que você precisa de olhar. Porque senão ele não estava na sua vida. A vida só conecta pessoas quando tem aprendizado e ensinamento para fazer ali. É uma relação. A vida não conecta pessoas que não sejam por isso. Então algo a aprender ou a ensinar você tem. E aí se coloque nesse papel de ser essa luz na vida das pessoas. Né? E não ficar se olhando sempre para esse olhar aí de dor e de sofrimento e de coisa. Mas assim, peraí, você falou e eu lembrei. Quando a gente olhar por completo, né? E entender quais são as marcas, muitas vezes você não precisa de ficar ali fazendo, se aquilo é dolorido para você, não precisa de você ficar ali cutucando a ferida, sabe? Indo lá e falando sobre aquilo. Mari, por favor, filha. Você tá numa live com todo mundo, ó, tá todo mundo te vendo, ó. Olha lá, ó. Vai lá, amor, tira ela, por favor. Hoje eu vou para água mineral hoje. Tá bom, já vou lá, por favor. Vamos, por favor. Desculpa, gente, faz parte. Então, até me perdi aqui o que eu ia te falar. Aqui, vamos aprender a paciência, né? Ai, meu Deus, até esqueci o que eu ia falar. Alguém me lembra aí o que eu tava falando? Bom, você não olhar para as suas sombras, você não precisa ficar ali cutucando a ferida, mas você precisa de olhar, de se conectar com o que tá te causando dor. E aí você entender aquilo para você mudar. O que acontece? Quando você entende uma situação... Ai, Dai, é isso aí. A Mari linda, que é minha filha Mariana, de 5 aninhos, que eu falei. Ela já tá querendo minha atenção. Mas já tá acabando aqui, a gente vai... Aí eu vou lá dar atenção pra ela. Mas Perdi de novo, me desconectei. Identificar esse padrão, por exemplo, quando eu identifiquei o padrão de vergonha, eu tinha vergonha de Deus. Tem vários outros padrões que eu fui identificando muito interessante com a minha família, com o meu marido, com as minhas filhas, eu fui identificando vários padrões. Mas é agir como um pesquisador de si mesmo, né? Você identificar aquele padrão e você olhar, eu tô caindo, eu estou entrando nessa vibração, estou preso aqui nessa vibração. Tudo, gente, tem uma vibração. Tudo tem uma vibração. Um pensamento, uma emoção, uma vibração. E essa vibração não é o que você... Quando você quer alguma coisa para sua vida, não é o que você quer, é o que você vibra que você atrai. Então, quanto mais você for tirando essas mágoas, essas dores, mais você for alquimizando o seu eu inferior, mais você vai atraindo luz para sua vida. Você vai atraindo situações que te auxiliam nessa direção e te trazem felicidade. Tá? Então é se investigar, ser um investigador de si mesmo, olhar para os padrões que você está reproduzindo, que você está vibrando, mas não para sentir culpa. Isso é ser generoso conosco mesmo, exatamente isso. E não é esse olhar de culpa, é um olhar de amor, é um olhar de eu estou na mágoa, eu estou vibrando na mágoa. O que eu posso fazer para perdoar, para soltar essa situação? Essa situação me causa impaciência. O que eu posso fazer no meu dia a dia para me tornar mais paciente gradativamente? Não vai se cobrar. Autocobrança também é uma coisa que te atrapalha, que te tira do centro. Então é o que a minha mentora maravilhosa, Tassi, sempre fala.
constância e serenidade. Saia da pressa e da ansiedade, daquele padrão de querer ser perfeito, né? Nós somos perfeitos, mas a nossa manifestação, aqui o que a gente manifesta e a nossa vibração, ela pode ainda não estar no nível, na conexão, na identificação com a luz que você é. Então, é pegar esse movimento todo que a gente tem aqui, toda a nossa experiência de vida, se estudar, se olhar com amor e decidir, eu quero me identificar cada vez mais com a luz. Eu escolho me identificar mais, cada dia mais, com a minha luz. Eu me comprometo a me identificar cada dia mais com a minha luz e a agir no caminho da luz. Então, você ficou nervoso? Ok, tô nervosa. Respira fundo, entende por que você tá nervosa e o que você pode fazer para sair daquele nervosismo. E esse movimento vai ampliando a nossa capacidade de fazer isso. Então, a gente vai mudando esse padrão com mais rapidez e facilidade. Estou na escassez, né? Quais são os meus pensamentos? O que eu tô vibrando, que eu tô atraindo essa escassez para minha vida? E aí é um estudo. Tem coisas que são mais rápidas e tem coisas que são mais demoradas. Mas é uma decisão de caminhar nessa direção. E de saber que você não é a sua sombra. E que tá tudo bem. Você tá aqui na Terra, vivendo uma vida na Terra, você é sombra também. Todas as pessoas que estão na Terra têm luz e sombra. Todas. A diferença é o quanto você se identifica com elas, o quanto você se acolhe, alquimiza as sombras, ou o quanto você se identifica com aquelas sombras e se torna elas. Essa é a diferença. As pessoas que estão num padrão evolutivo melhor, que estão vibrando mais luz, mais prosperidade, mais amor. Prosperidade não é só financeira, tá, pessoal? A prosperidade financeira é extremamente importante. Mas a prosperidade, ela também é relacional, ela também é prosperidade física, energética, em todas as áreas da sua vida. Então, quais são as áreas da sua vida que precisam de mais atenção e as que estão fluindo melhor? Então, olhar para isso, ter essa coragem de olhar para si mesmo. Então, faça terapias, se uma coisa não está dando certo, vá para outra, mas persista, não desista de você mesmo. E introjete essa crença que você é filha do amor, você é filha do amor. A energia do universo é amor. Você foi feita para evoluir, você foi feita para crescer. É esse o caminho. O caminho não é de dor. Se você está na dor, entenda o porquê que você está na dor e caminhe na direção de superar, de alquimizar, de entender essa dor. E aí você vai auxiliar outras pessoas a fazerem isso também. Em qualquer área da sua vida. Isso é para todas as áreas. Não é só para quem está na espiritualidade, tá? É para todas as áreas. O que eu vou falar, o que eu ia conversar com vocês aqui sobre técnicas, né? Eu já falei muito sobre técnicas nas aulas passadas. Eu vou fazer um curso esse final de semana, que é um curso de Theta Healing. Muitas pessoas aqui já fizeram. Eu conheço algumas pessoas aqui que fizeram. A Letícia, que entrou, é terapeuta, fez a live comigo semana passada, trabalha com Theta Healing. Theta Healing é uma técnica maravilhosa para reprogramar essas crenças, esses padrões de sombra e para fazer downloads, né? Fazer downloads de luz na sua vida. Então, existem várias técnicas. Eu vou fazer o Theta Healing, vou trazer o Theta Healing para vocês. Mas existe terapias, existe cursos, ações no dia a dia que vá saindo do padrão de sombra para o padrão de luz, tá? Olhar o pôr do sol, escrever, caminhar, fazer coisas que te deixam feliz. Eu queria deixar um exercício aqui para vocês, um exercício simples, né? Mas que é muito profundo. Se vocês quiserem, eu posso também auxiliar nesse processo, né? A mentoria é linda, ela trabalha com várias técnicas de entendimento, de compreensão de quem é você e de identificação com o seu talento, com o seu servir, com a sua essência, que é o amor em você. É para você se tornar cada vez mais amor em movimento. Quanto mais amor você é com você, mais você é com o outro, tá? Mas existe N técnicas e N possibilidades para você fazer isso. Eu tenho certeza que você, internamente, você sabe uma ação que você possa fazer em direção a se tornar mais luz, a alquimizar suas sombras. E uma coisa que eu queria falar que eu não falei é essa sombra, por exemplo, essa sensação que eu tinha de rejeição, essa coisa de querer agradar sempre para ser amada, estava muito ali no padrão do submisso, isso gera
isso gera um estresse. Oi, Karine, tudo bom, querida? Karine lá de Portugal, a nossa querida Karine aqui. Seja bem-vinda. A gente já tá acabando, mas vai ficar gravado, depois você pode olhar. Estar na máscara, ela te toma muita energia vital. Ela te toma muita energia vital. Sabe aquela coisa de você chegar em casa e respirar? Ai, graças a Deus. Sair do meu trabalho. Graças a Deus, posso ser eu mesma. Entende? Isso, você tá usando muito a máscara, isso é muito desgastante. Então, quando você passa pro seu centro, você começa a dizer os nãos que você precisa dizer, você começa a dizer os sims que você precisa dizer para você mesma, você começa a aceitar os seus talentos e contribuir naquela direção, a vida fica mais leve, você tem menos essa sensação de peso, de estar na máscara, de estar dependendo do que o outro te agrade. Olha, um pequeno exemplo, quando a gente vai postar alguma coisa, tem muita gente que quer ser terapeuta, eu trabalho muito com esse público, eu trabalho com o público de pessoas que estão insatisfeitas no campo profissional e que querem se alinhar a esse campo profissional, se sentir bem trabalhando, né? Então, precisa de alinhar o seu servir. Aí tem muitas que, essa coisa de fazer post, gente, eu passei por tudo isso. O primeiro post que eu fui postar, mas o que vão pensar? Você está na referência do outro, você está na necessidade que o outro te reconheça, que o outro bata palmas para você. Olha que interessante. Quando você começa a se centrar mais, se identificar e entender, eu quero falar sobre isso, eu sei que isso vai contribuir na vida de muitas pessoas. Aí você postou lá e ninguém curtiu, aí você pensa assim, ninguém curtiu, mas tá lá. Alguém pode entrar aqui e olhar, isso é uma semente que tá lançada para o universo. É uma semente de amor, é uma semente de contribuição. Você sai da necessidade que o outro te reconheça. Eu tô falando isso porque eu vivi isso, eu sou uma pessoa ainda que tem pouquíssimas pessoas aqui no Instagram me seguindo, e eu saí completamente desse padrão. Hoje eu posto o que tá no meu coração. Eu venho aqui na live, eu faço eu sento de manhã que eu faço um monte de downloads, eu escrevi aqui, ó, 9 consciências para trazer para vocês hoje. Depois eu vou resumir elas. E eu simplesmente entrego. E eu vou deixar lá disponível, e as pessoas, aquilo ali, eu sei que o universo vai encaminhar para as pessoas que precisam. E aquilo vai contribuir para eu colocar o meu servir no mundo, porque eu vou estar cada dia mais segura do que eu estou falando. É sair da referência do outro. Eu sou um elemento de contribuição. Eu não estou aqui para agradar a pessoa que está me assistindo. Eu estou aqui para contribuir com informações que são necessárias para a vida dela. Né? Isso é muito lindo também. Então, exatamente, plantar sementes. Então, quando a gente está nesse momento de contribuir, a gente sai desse movimento de querer agradar ou ser reconhecido. E aí, você tem mais energia. Quando você alquimiza isso em você, eu lembro que as primeiras lives, eu fiz muita sessão de FT depois. Eu saía da live muito angustiada, com medo de ser atacada, com medo. Eu via cenas. Eu sou uma pessoa muito sensível energeticamente, e eu já fiz muitas terapias de vida passada, hipnose, já fiz quanto tipo de coisa que vocês pensarem nessa área. Então eu vejo cenas, eu começo a ver cenas do meu corpo emocional, são padrões que estão em mim. E tem pessoas aqui relacionadas, ó, a Karine tá falando, entendo isso perfeitamente, pensar no porquê é mais importante. Exatamente, pessoas que são mais sensíveis energeticamente, pessoas que já passaram por questões de serem atacadas mesmo. Isso tá no seu arcaico, isso tá ali na sua memória do seu arcaico. Então você conecta com aquilo. E eu tinha muito medo de ser atacada, eu me via sendo atacada, eu me via sendo perseguida. Então eu tive que superar isso, eu tive que superar essa sombra que estava em mim para eu conseguir fazer as lives, caminhar na direção que eu quero, porque eu queria muito fazer isso. Eu sempre fui professora e eu sempre gostei muito da espiritualidade, sempre, eu sempre gostei de dar aula. Só que para eu abrir uma câmera e falar sobre o que eu acredito, eu tive que superar esses padrões em mim. Porque eu tenho mestrado e doutorado em educação, não sei se vocês sabem, eu trabalho na universidade há 16 anos. Eu tenho mestrado e doutorado em educação, já fui professora na universidade, trabalho hoje no Centro de Educação à Distância. Só que é um trabalho maravilhoso, que contribuiu muito para a minha vida. Escrevi muito, já escrevi livros, já escrevi artigo científico, tenho toda uma experiência nessa área profissional. Só que eu não quero falar sobre aquele assunto, eu não quero estar naquele contexto. Eu quero falar sobre desenvolvimento pessoal. Eu quero ensinar as pessoas a serem mais amor, a serem mais luz, a sair da sombra. Eu até me emociono porque é muito forte isso. E para eu fazer isso, eu tenho que curar a sombra em mim. Deixa eu jogar racional aqui, como diz a Tássia. Vamos jogar racional, porque senão a gente vai
Enfim, para eu conseguir fazer isso, que é o meu talento, eu sempre tive habilidades sensitivas, habilidade de ouvir o outro, habilidade de conectar as pessoas. Eu sempre fui aquela pessoa inclusiva, eu sempre tive talento de escrever, de aprender, teve muita facilidade de aprender, mas tudo isso está direcionado para outro tipo de trabalho, para desenvolvimento pessoal, e não para o trabalho na universidade, que muita gente queria estar no meu lugar, né? As coisas fluíram muito fácil para mim, eu fiz mestrado e doutorado de uma forma muito simples, fluíram muito facilmente. Tô falando isso não é para me tornar, para dizer que eu sou melhor do que ninguém, é para contar como a vida ela vai te conduzindo, né? Eu precisava de desenvolver algumas inteligências e algumas habilidades que na universidade eu pude desenvolver. Entende? Mas para estar aqui simplesmente falando para vocês, eu tive que trabalhar essas crenças. Leiam lá meu post que eu fiz sobre isso. É muito interessante. Ali tem algumas das crenças, mas são várias outras, tá? E eu fiz vários processos e eu faço todos os dias da minha vida, sábado, domingo, feriado, todos os dias da minha vida. A primeira coisa que eu faço de manhã é sentar, olhar o dia nascer, me conectar com Deus e pedir para a vida me encaminhar onde eu seja mais útil. Eu faço isso todos os dias. E aí eu faço sessão de FT, de Ho'oponopono, de apometria, várias técnicas que eu já coloquei, é a que você se identificar mais. Sou mestre de Reiki desde os 20 anos de idade. Então faço várias técnicas de conexão com a vida. E aí eu vou me permitindo caminhar naquela direção, tá? Então o segredo é isso, é ampliar amor em você. E para você ampliar amor em você, você precisa de acolher suas sombras, você precisa de acolher elas, entender que elas são partes de você e que cabe a você alquimizar elas, cabe a você dar luz para elas. É como um filho, é uma criatura, né? Se eu pegar as minhas filhas aqui que estão com vários problemas, questões de personalidade, e jogar elas pela janela porque elas são ruins, eu não vou estar trabalhando, né? Eu não vou estar fazendo o meu papel de mãe. O meu papel de mãe é acolher elas, entender por que elas estão agindo daquela forma e ensinar elas um caminho mais amoroso. Esse é o meu papel. Só que a gente não faz isso só falando, a gente faz isso com desenvolvimento pessoal também. Porque senão você fica naquele padrão. E os seus filhos, eles refletem, a sua maior... Eu tô falando isso porque eu vivo isso. As questões dos seus filhos, as que mais te afetam, porque elas estão em você. Limpe você. Limpe você. Amplie amor em você, para que você tenha amor com seus filhos. Para que você tenha amor com seu marido, para que você tenha amor com seus colegas de trabalho, para que você tenha amor com as pessoas ao seu redor. Entende? Então, esse é o meu papel e é sobre isso que eu gosto de falar. A Rainbow Alliance, tá? Eu vou colocar lá quando eu salvar a live, chama Rainbow Alliance. Eles vão dar o curso gratuito de Theta Healing, vale muito a pena para quem quer fazer essa reprogramação. Eles vão vender, também tem uma parte do curso, tem as certificações são pagas, mas eles vão dar 4, 5, 6 e 7 aulas de Theta Healing pública para todo mundo, gratuito. Então, vale a pena quem quer caminhar, quem gosta do Theta Healing, vale a pena. Theta Healing é uma ferramenta maravilhosa de reprogramação de sombras, de acolhimento e reprogramação dessas sombras em luz. Vale muito a pena, tá? Mudou minha vida. A primeira vez que eu fiz Theta Healing foi em 2014. Foi 2014. Que eu fiz o nível 1 de Theta e é muito, muito, muito bom. Tá bom, pessoal? É isso. É verdade, nossos filhos são nosso desafio, com certeza. Sem dúvida, uma projeção. Exatamente, tem muitas áreas da psicologia que estudam isso e o tanto que é importante a gente ampliar amor pra gente também acolher os nossos filhos. Porque não tem dor maior pra uma mãe, gente. As mães se sentem muito, a gente que é mãe, é culpa o tempo inteiro. É culpa o tempo inteiro. Só que a gente tem que entender que a gente tá num processo evolutivo também e que faz parte dos seus filhos. Se eles escolheram você como mãe, é sinal de que vocês têm algo para aprender e ensinar um pros outros. Então, aprenda com seus filhos também. Né? Observe, porque é uma oportunidade de evolução maravilhosa e baseada no amor, porque não tem, deve ter, né? Eu não sei, acho que o amor por Deus é muito grande, mas o amor pelos filhos é uma coisa enorme, que não dá pra explicar. Quem é mãe aí sabe, né? E quem não é mãe tem outros tipos de amor também que vive na vida e vale muito a pena. Tá bom, gente? Desculpa a emoção. Fico muito feliz. Passem essas lives para essa live para as pessoas que vocês acharem que precisam se conectar com essa energia do amor e precisam ampliar isso na sua vida. Se amem muito, se acolham muito e façam exercícios na direção de suavizar, de alquimizar as suas sombras. Tá bom? Eu vou continuar esse processo de lives e a gente vai falando mais sobre isso.
Nas próximas eu quero começar a fazer técnicas com vocês. Eu ainda não tive ainda essa coragem, mas a próxima eu faço. Começo a fazer técnicas, pequenas técnicas de Theta Healing, de FT, de apometria, que vai ajudar vocês a começar a fazer. Porque não basta, dá pra evoluir só no racional, tá? Tem teorias, né, de que você evolui só no estudo. Só que é muito mais rápido você evoluir fazendo técnicas, ampliando o sentir. É muito mais rápido. Aí você tem o Bhakti Yoga, você tem o xamanismo, você tem várias linhas. Você tem o pessoal do Zen Budismo, que é uma linha mais do silêncio. Eu acho mais difícil fazer essa do silêncio quando você tá no começo. Eu acho mais difícil. Mas tem várias outras linhas. O Bhakti Yoga eu acho mais fácil, porque é uma linha devocional. Então é muito nos mantras. Nessa linha devocional é mais fácil para você se conectar, porque você vai na devoção, você vai ampliando o amor, aí depois você consegue entrar no silêncio. É mais fácil para mim, né? Não sei se para vocês, mas é mais fácil para mim. Mas todas as linhas, elas vão caminhar para ampliar o seu amor. Todas essas linhas de conexão com Deus, com a vida, com as pessoas. E aí lembrem disso, gente. Conexão consigo, com o outro, com a vida e com o todo. É um escalar. E começa na conexão com você mesmo. Essa conexão com você, esse amor consigo mesmo, ele reverbera nos seus relacionamentos, na sociedade, na sua missão profissional, que é o que você contribui para o mundo. Reverbera em tudo. E vai ampliando essa sensação de que você é semente de Deus, você é luz, você é centelha divina. Tá bom? Obrigada, viu, pessoal? Foi linda a live, amei também, amei. Obrigada por tudo, a gente vai se falando aí, domingo que vem a gente se fala. E quem quiser conversar comigo pessoalmente, pode mandar direct. Tem um site também meu, que eu já fiz, podem também conectar por lá, que eu respondo vocês, viu? Gil, linda da minha vida, querida. Ai, amo vocês, viu? Dai e Gil são minhas amadas aqui, minhas vizinhas amadas, queridas do meu coração, que me acompanham aí desde sempre. Né? Desde sempre não, desde o iniciozinho que elas me acompanham do ano passado. Obrigada, Karine também, minha colega, Gi, minha colega, todo o pessoal que passou aqui por essa live. Gratidão, um abração pra todos. Val, eu vi que você tava aí também, um beijo, viu, querida? Agora como é que eu encerro aqui? Tchau.